versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, por volta de meio-dia. Abraão levantou os olhos, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter o favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano. E Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos por estarmos aqui nessa noite, celebrando este culto específico ou voltado para as mulheres. Que o Senhor venha falar conosco, Deus, que toda barreira, toda resistência, que todo impedimento caia por terra, e que o Senhor venha falar conosco de uma forma toda especial, de uma forma poderosa, aplicando essa palavra na vida de cada um de nós. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nesse texto, querido, nesse momento da vida, Sara já estava com aproximadamente quase 90 anos. Era uma mulher que já tinha vivido muitas coisas. Era uma mulher que tinha muitos sonhos, muitos projetos, que ao longo do tempo eles foram ficando para trás. Projetos e sonhos que ao longo do tempo ela teve que abrir mão, e alguns deles ela teve até que desistir. Como foi o desejo dela de ter filhos, por exemplo. Você leu aí junto comigo o momento em que ela viu que o costume das mulheres não acontecia mais, me perdoe a expressão, ela não menstruava mais. Ela soube que esse sonho, que esse projeto, que esse desejo que ela tinha, muito provavelmente não aconteceria mais. Era uma mulher que tinha seus sonhos, seus projetos e seus desejos, mas que, ao passar do tempo, isso foi ficando para trás. E nós precisamos, queridos, entender uma verdade: o tempo, ele é cruel conosco. Com uma mulher, então, ele é mais cruel ainda. Ainda mais nessa sociedade que nós vivemos hoje, o tempo, a mulher, no caso da fertilidade, então, ela tem um tempo ainda muito menor, mais restrito do que nós, homens. Então, imagina aquela mulher vendo o tempo passando e sabendo que lhe restava cada vez menos tempo para aquilo que ela sonhava, para aquilo que ela desejava. E aos olhos humanos, até chegar um momento em que o tempo acabou para ela.
E talvez nessa noite, ou alguém nos assistindo aí pelas nossas redes sociais, você também possa estar olhando para a sua vida da mesma forma. O tempo está passando, pastor, talvez você não tenha 90 anos, mas o tempo está passando. Algumas situações você está olhando para trás e está vendo que a sua oportunidade está ficando cada vez mais restrita. Está percebendo que você vê algo acontecendo no seu desejo, que é da sua vontade, que você sonha, está cada vez mais restrito para você. Ou talvez, alguns aqui já possam até olhar e dizer, pastor, o meu tempo já acabou. Não tem mais como isso se realizar na minha vida. Não tem mais como isso acontecer. Não tem mais como eu viver isso. Eu tenho que me acostumar daqui para frente com essa realidade de que eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter, de que não vai acontecer daquilo que eu tanto gostaria, porque o meu tempo passou. Sara, nesse momento aqui, então ela estava com 90 anos. Já havia quase 25, ou seja, 24 anos alguma coisa, que ela havia recebido uma palavra, ela já havia ouvido uma palavra da parte de Abraão, de que Abraão teria um filho, e que Sara seria o meio, o instrumento para que esse filho acontecesse. Então Deus, ele havia, embora as circunstâncias de Sara diziam que tudo daria errado, embora as circunstâncias de Sara diziam que estava tudo ao contrário, ainda havia uma palavra de Deus acerca dela. Ainda havia uma palavra de vida, ainda havia uma palavra de esperança, ainda havia uma palavra de bênção. E todos nós, queridos, em momentos diversos da vida, temos esse conflito diante de nós. Nós vamos acreditar em quê? Vamos confiar em quê? Eu vou confiar naquilo que Deus disse, ou eu vou confiar naquilo que as circunstâncias dizem? Eu vou confiar no que Deus falou para mim, ou eu vou confiar no que as impossibilidades estão dizendo? Eu vou confiar naquilo que Deus falou, ou eu vou confiar naquilo que os políticos estão dizendo, os ministros, os especialistas? Hoje todo mundo é especialista. Então, todos nós, em algum momento da vida, temos esse conflito de saber qual o caminho seguir. O caminho da confiança, o caminho da fé, o caminho da esperança, o caminho de Deus, ou o caminho da circunstância, da impossibilidade, entre aspas, o caminho da desistência, o caminho de entregar os pontos, o caminho de abandonar tudo, o caminho de fazer aquilo que dá para fazer. Nessa noite que nós estamos aqui reunidos, eu quero dizer para você, Deus ainda tem um caminho de vitória para você. Deus ainda tem um caminho de bênção para você. O nosso Deus ainda é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que ainda realiza maravilhas. O nosso Deus é um Deus que opera milagres, que cura, que restaura, que cumpre suas promessas. Mas Ele espera de nós, homens, mulheres de Deus, que nós possamos confiar naquilo que Ele falou para nós. Eu achei interessante nesse texto que havia um sonho no coração de Sara bem antes da promessa ser dada a ela. Esse desejo, esse sonho de Sara de ter um filho era bem anterior ao momento em que Abraão recebe a palavra. Ela já havia tentado aquilo várias vezes. Ela já havia desejado aquilo várias vezes. Vamos supor, se Abraão recebeu a palavra com 75, Sara estava com 65, ela é 10 anos mais nova. Vamos supor que ela casou, sei lá, com 15, com 20 anos. E lá se vão então 40, 45 anos, 50 anos, esperando que algo acontecesse. E quando a palavra chega a Abraão, ela então tem uma confirmação, querido, que é importantíssima nas nossas vidas. Como é bom quando a gente identifica que aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha, é um sonho de Deus para nós. Sara queria ser mãe, quando a palavra chega a Abraão, diz para ela, nós vamos ter um filho. Ela vê que aquilo que ela estava sonhando durante tantos anos coincidia, era a mesma coisa que Deus queria para ela. Então nessa noite, meu irmão, nos vale também essa pergunta: será que aquilo que você está lutando tanto, está buscando tanto, será que é a vontade de Deus para as nossas vidas?
No caso de Sara, como era a vontade de Deus para a vida dela, ainda que houvesse uma impossibilidade, Deus estendeu a mão e fez que o milagre acontecesse. Se é projeto de Deus para mim e para você, se é vontade de Deus para mim e para você, meu irmão, não tem impossibilidade que impeça a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Não tem impossibilidade, barreiras, pessoas, impossibilidades e barreiras naturais, sobrenaturais, de pessoas, de governos, de sistemas. Nada pode impedir a palavra de Deus de se manifestar e se cumprir em nós. Aplauda o Senhor, meu irmão. Diga glória a Deus, diga eu recebo. Então imagina a alegria do coração dela. Eu quero ter um filho, e Deus quer que eu tenha um filho. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter um melhor emprego, e você chega num culto e Deus fala contigo, é isso que eu quero para a sua vida. Eu quero casar, e Deus fala, eu quero que você case, que você forme família. Então perceba que Deus confirmou no coração dela aquilo que ela já estava sonhando e tentando há anos, queridos. E nessa noite Deus está falando conosco. Será que as nossas vontades têm coincidido com as vontades de Deus para nós? E se não coincidir, será que nós estamos dispostos a escolher a vontade de Deus para as nossas vidas? No caso de Sara, ela escolheu a vontade de Deus. Apesar de ter tido alguns tropeços, algumas coisas, vou falar isso mais para frente, mas ela escolheu a vontade de Deus. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, Deus tem uma vontade para a sua vida. E a vontade dele, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Escolha a vontade de Deus para você, porque Deus tem o melhor para nós. Amém? Mas eu queria falar algo aqui para nós. Até aqui, eu fui ler e reler esse texto e os textos anteriores, porque eu tinha pensado algo, mas eu queria conferir se era verdade. Até aqui, queridos, desde Gênesis capítulo 12, quando Deus fala a Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela. Abraão com 75 e Sara com 65. Até aqui, esse momento, Sara já com quase 90 anos, aproximadamente 24 anos depois é que eu fui pensar, coincidentemente, estamos comemorando 24 anos da igreja também, só depois que eu fui pensar isso, mas até aqui, Deus não havia falado em nenhum momento com Sara. Até aqui, tudo aquilo que Sara recebeu como palavra, como profecia, como promessas, todas elas vinham como um intermediário Abraão. Deus falou com Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela. Abraão foi lá e falou com Sara, recebi uma palavra, vamos sair daqui. Sara foi uma mulher corajosa de sair da casa dela, sem ter ouvido Deus, foi só o marido que falou. Olha, Sara, nós vamos ter um filho. E ela creu, sem Deus ter falado com ela, foi só com o marido dela. De repente chegou lá, nos textos anteriores aí, Deus falou assim, agora Abrão, era Abrão ainda, você não vai mais se chamar Abrão, você vai se chamar Abraão. E tua mulher não vai ser mais Sarai, que era o nome inicial dela, mas Sara. Aí Abrão vai lá, olha Sara, agora meu nome não é mais Abrão, é Abraão porque Deus falou. Sara, ela não tinha ouvido a voz de Deus ainda. Até aqui, tudo que ela ouviu, tudo aquilo que aconteceu, foi Deus falando diretamente com Abraão, e Abraão passava para ela. Sara, ela precisava, ela queria ouvir a voz de Deus. Eu fui pensar até nisso, né? Sara passou por esse momento, imagina que Deus falou até com Agar. Quando Agar vai para o deserto, Deus vai lá para Agar e fala, Agar, volta para a casa de Sara e Abraão. Então até Agar tinha ouvido a voz de Deus e Sara nada. Ela precisava, queridos, ela queria ouvir a Deus. Não é à toa que quando Abraão está ali servindo aquele banquete para aqueles homens, ela está ali atrás da porta. Lembre-se que é uma tenda, meu irmão, não é um prédio. Então a porta, que eles chamam de porta, era só um pano, era só uma cortina. Não era uma porta mesmo que
blindava o som, como aquela de vidro que diminui, nada disso não, era um pano, um tecido que descia ali, e ela estava ali, não à vista de Abraão e dos outros homens, mas estava ali. Por que ela estava ali, queridos? Porque ela queria ouvir. Mas ela não queria ouvir a conversa simplesmente dos homens. Ela não queria simplesmente por curiosidade, mas é porque ela percebeu que aquela visita era diferente. Ela percebeu que naquela visita estava alguém que era diferente, era o próprio Deus ali presente. E ela pensou, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir o meu Senhor. Eu não quero saber só daquilo que os outros falam de Deus, não. Eu quero ouvir aquilo que Ele próprio tem para falar a mim. E eu quero dizer nessa noite, minha irmã, Deus, Ele quer falar contigo. Deus, Ele quer trazer uma direção para você. Ele quer trazer paz para o seu coração. Você está aí angustiada, nada acontece, nada muda. Já se passaram 24, 25 anos e eu não vi nada acontecer. E a palavra de Deus está chegando a você dizendo, vai acontecer porque eu sou fiel. Você não está ouvindo de pregador, não. É o Senhor mesmo falando contigo, para que você tenha convicção naquilo que Ele tem para você. Aleluia! Aplauda o Senhor por seu melhor. Precisamos, queridos, ouvir a Deus. Porque é isso que nos dá a convicção e confiança de prosseguir quando tudo dá errado. É isso que nos dá força para continuar crendo quando a impossibilidade e a barreira acontecem ou aparecem nas nossas vidas. Então perceba que, embora Sara esteja escondida atrás da porta da tenda, vamos colocar assim, para ouvir a Deus, Deus sabia que ela estava ali? Sabia ou não sabia? Sabia. Deus não poderia ter falado mais baixo, por exemplo, se Ele não quisesse que Sara ouvisse? Deus não poderia falar, não, Abraão, vamos chegar para cá, que Sara está ali, eu não quero que Sara escute. Não. Deus, Ele queria que Sara ouvisse. E nessa noite, meu irmão, eu quero dizer para você, Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer trazer convicção ao seu coração de que é Ele na sua vida. Deus, Ele quer trazer convicção no seu coração de que foi Ele que prometeu e Ele é fiel para cumprir. Ele veio até você nessa noite através da sua palavra para dizer, joga o medo fora, joga a incredulidade fora, joga a dúvida fora, porque eu sou o Senhor que cumpre as minhas promessas, eu sou o Senhor que falo e cumpro aquilo que eu digo. Precisamos acreditar nisso e trazer isso para as nossas vidas, meus irmãos. Porque os desafios são grandes. Sara estava aqui num desafio de uma impossibilidade. Se o período fértil dela acabou, como ela poderia ter um filho novamente? Ela precisava ter a certeza de que foi Deus que falou com ela, o Deus que pode fazer todas as coisas. Meu irmão, a possibilidade pode ter batido a sua porta, mas nessa noite quem está falando com você não é o Rafael, não é um pregador, não é um cara limitado, não é um cara que daqui a pouco vai morrer, não. É um Deus todo-poderoso que pode fazer todas as coisas, que vive e é rei. Eu amo o texto do Salmo quando diz que Ele reina de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Então creia no poder de Deus na sua vida. Aplauda o Senhor. Chegou a hora do milagre acontecer na vida de Sara. E para o milagre acontecer, ela precisava ouvir a Deus. Me ajuda a pregar, catuca essa pessoa que está próxima a você, diga, chegou a hora do milagre de Deus acontecer na sua vida. Chegou a hora de Deus mudar a tua história. Chegou a hora das coisas começarem a acontecer. Aquilo que estava paralisado, aquilo que estava travado, aquilo que não mudava. Deus está dizendo, chegou a hora dessas coisas começarem a acontecer. Chegou a hora de coisas novas se manifestarem. Chegou a hora do milagre da bênção acontecer na sua vida. Chegou a hora de tirar a tristeza e a vergonha. E Deus trazer de volta a alegria, a bênção, a honra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério. Chegou a hora, meu irmão. E essa hora só chega quando a gente ouve a palavra do Senhor. Precisamos ouvir, querido. E Sara ali naquele momento ouviu a palavra de Deus. Mas Sara ela era humana assim como nós. E o versículo 12 diz, você leu aí junto comigo,
Sara, ao ouvir aquilo, isso me chamou a atenção, porque o versículo 12 diz: por isso Sara riu em seu íntimo e disse consigo mesma, ou seja, ela riu por dentro e falou com ela mesma, ela não expressou palavras a ninguém, mas ela falou aquilo que estava no coração dela, ela riu por dentro. Ninguém estava vendo aquilo ali. Ela não estava aos olhos de Abraão, ela não estava aos olhos daqueles homens que estavam ali fora, que representavam a presença de Deus, nem das servas, nem dos servos, mas Deus conhecia o íntimo dela. Deus conhecia o coração dela. E eu queria trazer isso para nós também, querido. Deus conhece as nossas fragilidades. Deus conhece as nossas fraquezas. Você pode olhar para mim e dizer: não, pastor, estou crendo nessa palavra. Você pode aplaudir, você pode dar glória a Deus. Mas Deus sabe que lá no teu coração, isso aí, eu já escutei mais um, esse é só mais um que está pregando, eu já escutei outro falando, é só mais um. Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhecia as fraquezas de Sara. Imagina a Sara pensando ali na sua vida, imaginando: eu já errei, porque eu dei Agar para o meu marido e deu tudo errado. Olha aqui para mim, preste atenção aqui em mim, por favor. Eu já errei. Eu dei Agar para o meu marido e deu tudo errado. Eu arrumei um problema para a gente. Arrumei um problema para mim mesmo. E quantos de nós não somos assim, queridos? Quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca arrumou um problema para si mesmo? Eu já errei, queridos. Eu já arrumei problemas que eu pensei: se eu tivesse pensado, eu não tinha feito isso não. Eu mesmo me prejudiquei com os meus erros. Mas Deus conhecia a Sara. Deus conhecia as suas fraquezas. Deus conhecia as suas debilidades. Deus conhecia os seus erros. Deus conhecia até as suas dúvidas, os seus medos. Mas ainda assim, Deus chegou até ela. Ainda assim a palavra de Deus chegou até ela. Ainda assim Deus queria mudar a história da vida dela. Ainda assim Deus ainda queria cumprir a sua palavra na vida dela. Nessa noite eu quero trazer uma palavra para você que errou, meu irmão. Eu quero trazer uma palavra para você que errou, minha irmã. Eu quero trazer uma palavra para você que às vezes se sente culpada. Eu errei com meu filho, eu errei com meu marido, ou eu errei com a minha esposa. Ei, meu irmão, minha irmã, todos nós já erramos com alguém, mas ainda assim a palavra de Deus está dizendo para você: eu ainda quero te abençoar, eu ainda quero te ver feliz, eu ainda quero alegrar o seu coração, eu ainda quero cumprir minha palavra na sua vida, eu ainda quero o melhor de Deus para você. Aceite isso na sua vida, minha irmã. Aceite isso na sua vida, meu irmão. Deus ainda quer o melhor para nós. Deus não desistiu de Sara, duvidou, acaba com ela. Vou dar uma outra esposa para Abraão, eu vou gerar um filho da outra. Não. Havia um propósito de Deus com a vida dela. Não só com Abraão. Não é à toa que quando você vai ler lá a carta aos Hebreus, no capítulo 11, a galeria que é chamada de os heróis da fé. Esse texto nos mostra que 2 mulheres só foram incluídas na galeria dos heróis da fé. E uma delas foi Sara. Ou seja, Deus tinha um propósito com a vida dela. Deus tinha algo especial com a vida dela. Deus tinha uma obra não só com Abraão, mas também através de Sara. Nessa noite, minha irmã, tenha certeza, Deus tem uma obra através da sua vida. Você também é uma pessoa especial de Deus. Você também é uma pessoa amada por Deus. Você também é uma pessoa que Deus tem propósito. Não é só, entre aspas, não é só com Abraão que Deus tem obra, não. Deus tem obra com Sara também. Não é só com o marido que Deus tem obra, não. Deus tem obra com essa mulher também. Amém, minha irmã? Nós sabemos que nessa sociedade ainda é muito patriarcal, queridos. Mas eu quero dizer que Deus tem obra com você, mulher. Deus tem obra com você, minha irmã. Deus tem obra com você que de repente é solteira ainda, não casou por diversos motivos.
Deus tem obra com você, minha irmã, que de repente está aí divorciada, passou por diversas situações, a gente pensa, minha vida acabou. Não, minha irmã, a sua vida não acabou não, porque Deus ainda tem uma obra. Deus tem uma obra que você que é casada. Deus tem uma obra com você, minha irmã, que perdeu seu marido, está aí criando seus filhos, sozinha. Eu quero dizer que Deus ainda tem uma obra com a sua vida. Creia nisso, minha irmã. Creia nisso, meu irmão. Deus tinha uma obra com a vida dela, apesar das suas fraquezas. Deus tinha uma obra, um projeto com a vida dela, apesar de já naquele tempo ser uma sociedade patriarcal, mas era uma mulher e Deus tinha uma obra com aquela mulher ali. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Deus, então, eu achei isso interessante, porque Deus, ele não fala com Sara diretamente, ele vai falar com Abraão. Por que Sara está rindo lá dentro? Abraão estava vendo que Sara estava rindo? Não, nem sabia. Mas Deus traz uma revelação. Por que Deus fez isso, queridos? Porque Abraão já tinha passado por essa experiência. Se você ler no capítulo 17, o capítulo anterior, Deus tinha falado a mesma coisa para Abraão. Abraão, você vai ter um filho daqui a um ano. O que Abraão fez? Riu também. Ele já tinha passado por aquela experiência. Então Deus falou, Abraão, Sara está rindo lá na tenda. Assim como você riu, mas você conseguiu vencer, ajude a tua esposa agora a vencer essa incredulidade. Ajude a sua esposa a vencer agora essa luta. Ajude a sua esposa a vencer esse momento. Fortaleça um ao outro na fé para que um milagre aconteça. E é por isso que nós estamos aqui, queridos. É por isso que você vem à casa de Deus. Porque todos nós oscilamos na fé. Ninguém está com a fé 100% todo tempo, meu irmão. Todos nós temos medos, todos nós temos fraquezas, todos nós temos dificuldades. Mas aí a gente chega aqui e a gente ouve uma palavra. Aí a gente chega aqui e alguém nos dá um abraço. Aí a gente chega aqui e alguém diz, não, estou orando por você. Aí alguém chega aqui, não, Deus colocou no meu coração para abençoar a sua vida. E aí a gente vai se animando, a gente canta um louvor, a gente ora. E isso vai nos encorajando a continuar crendo. Então Deus, ele usou Abraão ali para abençoar a vida de Sara. E nessa noite Deus está me usando para abençoar a sua vida também. E você também está sendo usado para abençoar a vida do seu irmão também. Você pode dar uma palavra para ele dizendo, fica firme na sua fé, continua crendo, aquilo que Deus prometeu ele vai cumprir, Deus vai te abençoar, você não está sozinho, Deus está contigo. Precisamos crer, queridos. Versículo 14, então Deus, ele dá uma palavra para Sara e Abraão, que é o texto que todos nós gostamos muito, que ele diz, versículo 14, por acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Deus então ele fala para Sara e Abraão, vocês, como Sara disse, podem estar envelhecidos. No caso de Sara, especialmente, o período fértil dela pode ter até terminado. Mas existe alguma coisa difícil para o Senhor? Existe alguma coisa difícil para o Senhor fazer na sua vida? Preste atenção, obrigado pela sua resposta, mas eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer. Deus, então, para fortalecer a fé de Sara, o que ele fez, querido? Ele revelou a si mesmo. Ele disse, como que ele estivesse dizendo, não há nada difícil que eu não possa fazer. Não há nada impossível que eu possa fazer, não há nada nem difícil que eu possa fazer. Então Deus, ele não simplesmente deu uma palavra de encorajamento, mas ele se revelou como um Deus que para ele não há dificuldade, mesmo diante das impossibilidades.
E nessa hora, meu irmão, que essa palavra está chegando até você, Deus não só está dizendo para você que para Ele não há nada difícil que se possa fazer, não. Ele está se revelando a você como um Deus todo-poderoso, como um Deus que não tem dificuldade em nada, como um Deus que nada é barreira, nada é difícil, nada é complicado para Ele. Se tem uma palavra que nós estamos dizendo muito nesses dias, isso é complicado. E Deus está dizendo para você, é complicado para a humanidade, mas para mim, o Senhor, nada é complicado, nada é difícil. Eu sou o Senhor que posso fazer todas as coisas. Como diz o livro de Salmos, Ele é o Senhor e pode fazer tudo aquilo que lhe apraz. É prazer de Deus, é vontade de Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Amém, meu irmão? Aleluia! Então preste atenção que Sara até agora só conhecia Deus e ouviu falar. Agora ela está ouvindo a voz de Deus. Agora ela está conhecendo que Deus é um Deus que não tem nada, não tem dificuldades para Ele. Perceba como Deus está mudando a vida de Sara, está fortalecendo ela e preparando Sara para receber o milagre que Deus tinha. Meu irmão, como a gente ouve tanto desse púlpito há tantos anos, através do nosso pastor Roberto, tudo aquilo que eu e você temos passado é preparação, meu irmão. Deus quer abençoar as nossas vidas, Deus quer cumprir propósitos, Deus quer abençoar a nossa família. Então tudo aquilo que nós estamos passando é preparação, é crescimento, está acrescentando na sua vida para a hora do milagre acontecer, você fazer como Sara e sorrir e se alegrar na presença do Senhor. Eu fiquei imaginando. O texto diz que daqui a um ano, versículo 14, aí no finalzinho dele, diz que daqui a um ano ela conceberia e geraria um filho. Mas aí eu fiquei pensando, né? Como é que Sara saberia que ela estaria grávida? Perguntar aqui para as irmãs. As irmãs que sabem mais do que eu. Normalmente, como é que uma mulher sabe que engravidou? Eu ouvi uma ali bem baixinho, que foi minha irmã. A menstruação não vem. Esse é o primeiro sinal. Depois desse é que ela começa a pensar, não veio, será que aconteceu alguma coisa? Mas o período fértil de Sara já tinha acabado. Como é que ela ia saber que engravidou ou não? Mas aí que tá, minha irmã, é aí que eu quero pegar. A irmã tá mais espiritual que eu hoje, glória a Deus. É exatamente isso aí. Aquilo que era o sinal comum, aquilo que é o sinal natural, ela não recebeu. Ela teve que prestar atenção em outras características, em outras coisas que demonstrariam que ela estaria grávida. Trazendo isso para nós, meu irmão, quantas vezes isso acontece conosco? Deus quer nos dar vitória, mas às vezes não é da forma comum, não é da forma natural, mas vem sinais, vem indícios, vem direcionamentos que a gente vai percebendo, que a gente fala, não está exatamente como acontece com todo mundo, mas eu estou sentindo que algo está acontecendo. Não está exatamente como acontece com todo mundo, mas eu estou sentindo algo diferente. Não está acontecendo como acontece com todo mundo, mas eu estou sentindo que Deus está mudando a minha sorte. Sara estava ali, meu irmão, ela não tinha como esperar a menstruação vir ou não, porque já não vinha mais. Mas ela percebeu, algo está acontecendo, algo está mudando. Eu estou sentindo, como algumas irmãs citou, eu estou sentindo um enjoo, uma mudança no meu corpo, uma mudança em alguma coisa. Mas eu sei que Deus está fazendo algo na minha vida. Meu irmão, talvez você não esteja percebendo nada, mas Deus está fazendo algo na sua vida. Deixa eu falar com os homens aqui agora. Imagina, Cris. Sara olha assim para Abraão e pergunta, Abraão, você acha que eu estou gorda? É um sinal de que está grávida, não é? Mas qual homem que vai dizer, poxa, tu engordou muito, hein, mulher? Poxa vida, hein? Você está comendo para 2, hein, mulher? Poxa, hein?
Então são coisas que nós, homens, temos que ter uma sabedoria também, queridos. Às vezes a mulher, ela percebe algumas coisas diferentes de nós. E nós precisamos então ter sabedoria de entender os sinais que ela está nos dando, dela perceber que Deus está agindo na vida dela também. Cuidado com isso, especialmente os maridos aqui, ou quem convive com mulheres, para você não ser uma pedra de tropeço, ou jogar um balde de água fria naquilo que Deus está fazendo na vida da sua esposa. Seja um canal de bênção. Se não estou dizendo para você chamar ela de está engordando mesmo, não diga isso, por favor, mas encoraje ela, né? Eu estou sentindo que alguma coisa está mudando, eu estou sentindo que Deus está abençoando a nossa vida, eu estou sentindo que Deus está mudando a nossa sorte. Encoraje essa mulher que está próxima a você. Encoraja, meu irmão. Se tem uma coisa que a Bíblia se preocupou ao longo de toda a história, é manter o povo de Deus encorajado. Um povo encorajado, ele faz muito mais. Um povo encorajado, ele trabalha melhor. Deus se preocupou em manter o povo encorajado. Se preocupe, meu irmão, em manter as pessoas próximas a você animadas, encorajadas, especialmente a sua esposa, especialmente o seu marido. Amém, meu irmão? Amém. Já para caminhar para o final, nós vemos aqui, eu fui fazer esse cálculo, né? Imaginando que Sara tinha se casado com aproximadamente 20 anos, ela ficou 840 meses esperando a menstruação não descer. 840 meses, ao longo dos anos, até chegar aqui. Imagina que ela se preparou a vida inteira para receber aquele sinal. E quando Deus vai fazer um milagre, aquele sinal já não pode mais acontecer. Entenda, meu irmão. Entenda, minha irmã. Deus faz do jeito dele. O importante é receber a vitória. Às vezes a gente pensa, mas eu já estudei tanto para isso. E Deus vai me abençoar de outra forma. Serviu como experiência, meu irmão. Serviu como crescimento, serviu como bênção. Às vezes a gente se prepara tanto para uma coisa e Deus fala, não vai ser desse jeito, não, vai ser de outro. Mas eu vou fazer e tenha certeza que vai ser o melhor para a sua vida. Amém? Uma outra coisa que eu queria falar aqui, caminhando para o final, é que Abraão e Sara tiveram que tentar novamente. O que isso quer dizer, pastor? Eles tiveram que ter uma relação sexual. O único que nasceu pelo divino Espírito Santo foi Jesus. Todos os outros nasceram de forma normal. Imagina, queridos, depois de tantos anos tentando, se ela casou com 20, agora estava com quase 90. Oi? Quase 70 anos, né, minha irmã? Tive que buscar aqui a matemática. Quase 70 anos tentando. Quase 70 anos buscando. Quase 70 anos tentando. Aí vem Deus e fala, tenta mais uma vez. Imagina a cabeça dela, poxa, mas eu já estou 70 anos tentando, Senhor. O Senhor vem aqui e pede para eu tentar mais uma vez. Não tinha como fazer nas outras primeiras vezes, não. Eu tenho que tentar de novo. E isso fala conosco também, queridos, de investir naquilo que a gente não está investindo mais. De investir novamente naquilo que a gente desistiu. Ou continuar investindo e não desanimar em investir naquilo que estamos fazendo. Amém, meu irmão? Sara teve que investir, teve que tentar novamente. Teve que tentar novamente, buscar novamente, se esforçar novamente. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós, será que nós estamos dispostos a tentar novamente para que a promessa de Deus se cumpra? Vamos orar de novo, vamos fazer uma campanha de oração aqui na igreja. Poxa, pastor, a gente já fez tanta campanha de oração, vai ter que fazer outra. A gente já jejuou tanto, vai ter que jejuar de novo. Vamos fazer, sei lá,
um louvor aqui, como nós já fizemos, 12 horas de oração, 12 horas de louvor, de novo, mas a gente já fez isso, meu irmão. Sara e Abraão já fizeram também. Quantas vezes na Bíblia nós vemos que Jesus fez a mesma coisa? Cada sábado ele estava lá na sinagoga, cada período ele estava lá no templo, então tem coisas que a gente tem que fazer de novo, meu irmão. Quem aqui almoçou hoje? Quem aqui almoçou ontem? Quem aqui almoçou anteontem? Almoçamos todos os dias até hoje, né? Graças a Deus, não é? Amanhã você vai almoçar de novo, não é? Tem que almoçar de novo, senão você morre. Não desista de tentar de novo, meu irmão. Não desista de tentar de novo naquilo que Deus está falando contigo. Não paralise o seu esforço, a sua continuidade naquilo que Deus tem para você. Porque na hora certa as coisas acontecem. Amém? E aqui, o texto nos diz que Abraão e Sara tinham envelhecido. Como disse o apóstolo Paulo, o homem exterior estava ficando cansado, o corpo estava ficando cansado. Mas a fé, a experiência, o conhecimento de Deus, isso estava cada vez maior na vida deles. Talvez você possa olhar para si agora e pensar, já não estou mais com 20 anos, pastor. Eu já não estou mais tão novinho, tão novinha assim. Eu já estou cansado. Antigamente eu fazia, eu limpava, eu ia, eu voltava, eu ia a pé, voltava a pé. Agora já não estou mais conseguindo fazer isso tudo. Será que agora é a hora do milagre acontecer? Deus está dizendo, você pode estar mais fraco. Você pode já não ser mais aquela pessoa tão forte fisicamente quanto era antes. Mas hoje a sua vida espiritual está muito maior. Hoje você está com fé. Hoje você está mais fortalecido em Deus. Hoje você conhece mais a Deus. E o que você precisa para receber vitórias espirituais não é força física, mas é poder espiritual. Então hoje você está muito mais capaz de viver milagres do que você estava anteriormente. Então nós que somos o povo da fé precisamos entender isso. O milagre não vem pela força do meu braço, porque eu sou forte, porque eu sou inteligente, porque eu tenho músculo, porque eu consigo fazer. Mas o milagre vem pela minha confiança em Deus. Você confia em Deus, meu irmão, então você ainda pode viver milagres. Você confia em Deus, então a tua força, a tua capacidade não conta para nada. Deus ainda pode fazer tudo o que prometeu, porque Ele continua sendo plenamente capaz, porque quem vai fazer é Ele, não é você. Amém, meu irmão? Sara aprendeu a confiar não nela, não porque ela era jovem, não porque ela tinha um corpo bonito, um corpo saudável, mas ela aprendeu que tudo ia acontecer por causa de Deus, e em Deus tudo é possível. Só para a gente terminar, se você quiser andar um pouquinho para frente, em Gênesis 21, nós vemos, o Senhor visitou Sara, versículo 1, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida, e não só ficou grávida, porque a gente sabe que algumas irmãs, infelizmente, perdem as crianças, mas ela ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Então, para terminar essa mensagem, eu pergunto a você mais uma vez, eu afirmo, não há nada difícil para Deus realizar em sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Se coloque de pé. Quero orar por você. Feche seus olhos. Quero orar por você, orar pela sua vida.